Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Cláudio desmascara a Roselena. Rodrigo implora o perdão de Luciana. Maximino pede a ajuda de Oscar para proteger Roselena. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Um Refúgio para o Amor, no resumo semanal de 25 a 29 de setembro. Segunda-feira, 25 de setembro. Paz diz a Madalena, que já contou toda a verdade para Cláudio. Depois, Paz vai até Luciana e pergunta se ela ainda se lembra do que Galdino lhe disse antes de falecer. Luciana diz à mãe que sim, que se lembra que o pai pediu para ela encontrar Rosa Torres. Paz diz a Luciana que Galdino queria que ela encontrasse Roselena, pois ela é a Rosa Torres. Paz revela para Luciana que Galdino e ela não são seus pais biológicos. Luciana se desespera ao saber que seus verdadeiros pais são Aurora e Cláudio Linhares. Paz diz a Luciana que a bruxa Sabina sempre teve razão, pois ela foi ao encontro do seu destino. Luciana diz que agora entende a reação da mãe quando ela conheceu Rodrigo. Paz confirma para Luciana que Roselena sabe que ela é a filha de Aurora. Luciana fica surpresa ao saber que Roselena entregou e mentiu para Cláudio durante todos esses anos. Luciana diz a Paz que nunca deixará e que Galdino e ela sempre serão seus pais. Paz diz que Luciana não pode desprezar Cláudio, pois ele também sofreu enquanto Roselena o enganava cruelmente. Luciana diz à mãe que sempre teve uma boa relação com Cláudio e que eles se amam como pai e filha. Luciana vai até Cláudio. Eles se olham emocionados. Ele a chama de minha filha e eles se abraçam, chorando muito. Cláudio diz a Luciana que Deus lhe deu o maior presente depois dele viver tantos anos enganado. Luciana diz a Cláudio que ele também foi um presente que a vida deu para ela, pois ele sempre gostou dela e a protegeu. Luciana diz a Cláudio que agora entende porque Roselena a odiava, pois ela recordava a Aurora. Cláudio diz que Roselena apunhalou a Aurora e manipulou o destino de todos eles. Luciana revela a Cláudio que Roselena foi a responsável pelo término da relação dela com Rodrigo. Paz pergunta a Luciana se ela vai voltar para a capital com Cláudio. Luciana diz à mãe que não, que São Francisco do Alto é a terra dela e ali está a sua gente. Paz diz a Luciana que talvez Cláudio queira que ela more com ele para lhe dar a vida que sempre mereceu ter. Luciana diz que Paz a criou e não vai sair do lado dela. Rodrigo se arrepende por ter ido para a cama com Clara. Esse Rodrigo Paspalhão é um dos piores mocinhos das novelas que eu já vi. O homem trouxa, babacão, imbecil, covarde. Radiante, Clara diz à mãe que Rodrigo é dela outra vez e não vai deixá-lo escapar. Julieta comemora. Lúcia descobre que Luciana está de volta ao povoado e teme que Aquiles queira ficar com ela. O novo ajudante de Aquiles escuta a conversa entre Lúcia e as fofoqueiras do povoado. Marcos e Gabriel dizem a Rodrigo que depois da noite que ele teve com Clara, ela não vai deixá-lo escapar. Rodrigo diz aos amigos que está cansado de tudo e quer deixar tudo para trás. Clara diz para Fernanda e Valentina que vai para a Colômbia ver um amigo e depois voltará para fisgar Rodrigo de vez. Maximino diz a Oscar que vai lhe pedir um favor muito delicado e revela a ele que Roselena entregou uma recém-nascida. Maximino diz a Oscar que é uma história terrível. Conta que há quase 20 anos, Roselena entregou essa criança para os jardineiros que trabalhavam em sua casa e que atualmente essa menina voltou para a vida deles. Maximino diz a Oscar que Roselena é sua esposa e ele não pode deixá-la sozinha nisso. Oscar fica chocado ao saber o que Roselena fez. Cláudio diz a Luciana que eles podem voltar para a capital e ele poderia alugar um apartamento para ela. Luciano agradece, mas diz que prefere ficar no povoado. Rodrigo revela para Patrício que passou a noite com Clara. Indignado com a atitude de Rodrigo, Patrício o recrimina. Maximino diz a Oscar que esse escândalo sobre Roselena não pode vir à tona, porque isso poderia afetar a família e a empresa. Oscar diz a Maximino que isso é evidente e a empresa até pode ir à falência com um escândalo tão grave quanto aquele. Maximino liga para Vicky, querendo vê-la. Vicky vai falar com Nicole e diz que o Ursinho e ela são muito felizes, que ela sim dá para ele o que Roselena não dá. Nicole tem medo de que todos descubram que Vicky é amante de Maximino e que isso possa afetar o salão dela. Nicole diz a Vicky que se ela sair naquele dia, já pode se considerar demitida. Terça-feira,
26 de setembro. Constanza fala com o médico da família sobre Roselena. Ela diz que tem momentos que a irmã está tranquila e em outros surta. O médico diz a Constanza que acredita que Roselena está com graves problemas neurológicos e isso pode afetar por completo a sua saúde mental. Padre Honesto diz a Maximino que está muito preocupado com Roselena, pois a cada visita dela, ela lhe diz algo chocante. Maximino quer ajudar Roselena e pede para Padre Honesto lhe contar tudo o que ela diz para ele. Padre Honesto diz a Maximino que há coisas que não pode contar, pois Roselena lhe disse em segredo de confissão. Patrício diz a Rodrigo que fica feliz que ele tenha se reconciliado com a mãe deles. Rodrigo conta para o irmão como a mãe lhe pediu perdão. Diz que a perdoou, mas que tem noção das atitudes maldosas que ela fez contra ele. Procópio diz a Luciana que já não trabalha mais para Aquiles, agora ele é o encarregado de Serápio, enquanto ele está fazendo alguns exames na capital. Bernardo avisa Cláudio que já encontrou a construtora onde foi plantada a fraude contra ele. Cláudio comemora e diz que agora só falta encontrar a pessoa que o manipulou para assinar a falsa transferência de 3,5 milhões de dólares. Luciana, Paz, Arite e Cláudio vão à casa que era de Galdino. Cláudio garante a Luciana e Paz que vai ajudá-las a reerguer a casa e comprar tudo o que é necessário para que elas deixem a casa como querem. Aquiles se alegra ao descobrir que Luciana está de volta ao povoado. Luciana diz a Cláudio que ele não precisa comprar nada para ela, pois vai continuar trabalhando com suas cerâmicas. Aquiles chega, vê Cláudio e pergunta quem ele é. Cláudio se apresenta para Aquiles e pergunta quem ele é. Irônico, Aquiles diz que Cláudio é o único ali em São Francisco do Alto que não sabe quem é Aquiles Truê Batarronar. Luciana diz a Cláudio que Aquiles é o senhor que estava com as escrituras da casa dela. Roselena fica preocupada quando Maximino diz a ela que Padre Honesto e ele conversaram sobre ela. Madalena manda Aquiles ir embora, pois a presença dele não é bem-vinda na casa da sua comadre. Aquiles diz que só foi cumprimentar as recém-chegadas e revela a Luciana que Clara entrou em contato com ele para ele ir para a capital desprestigiá-la. Luciana fica surpresa e Aquiles garante a ela que nunca faria nada que pudesse prejudicá-la. Clara diz para a mãe Carola que vai mesmo para a Colômbia. Julieta aconselha Clara a ficar no México e fisgar Rodrigo logo, porque esse tempo que ela ficar fora pode colocar tudo em risco. Maximino diz a Roselena que Padre Honesto está preocupado com ela, assim como todos eles. Constanza e Oscar falam com Melissa sobre o final de semana que vão passar juntos, e Brígida escuta. Cláudio diz a Luciana que já está chegando a hora deles se despedirem, porque ele precisa voltar, pois tem muito trabalho no escritório. Cláudio diz a Luciana que muito em breve voltará ao povoado, mas que ela também pode ir para a capital, e a presenteia com uma foto de Aurora. Luciana fica emocionada ao rever a foto de sua verdadeira mãe. Cláudio garante a Luciana que vai enfrentar a Roselena e mandá-la para a prisão por seus crimes. Roselena pergunta a Matilde se tem alguma novidade sobre Luciana. Matilde diz que ainda não, mas que está angustiada, pois Paz já deve ter contado a verdade para Cláudio. Matilde diz a Roselena que o seu excesso de confiança e soberba vai fazê-la cair. Matilde diz a Roselena que quando todos a abandonarem, ela ainda estará ali com ela. A doida varrida fica furiosa e manda Matilde sair do seu quarto. Sozinha, Roselena diz: não me importa o que aconteça. Se eu tivesse que fazer outra vez, eu faria mais uma ou 1000 vezes. Eu te odeio, Luciana. Te odeio. Luciana pede para Cláudio não mandar Roselena para a cadeia, pois ela é a mãe de Rodrigo, o homem que ela ama. Luciana, deixa de ser trouxa, abestada, mulher. Nem Roselena, nem Rodrigo vale nada. E tu preocupadinha com eles depois de tudo. Tenha dó, né? Luciana pede para Cláudio não dizer nada aos filhos de Roselena sobre as maldades que ela cometeu, pois ela não quer que eles sofram. Clara diz a Julieta que vai sim para a Colômbia e pede para ela confiar nos seus planos. Brígida liga para Clara e pede mais dinheiro por tudo que fez por ela. Cláudio pede para Luciana se cuidar e diz que se ela precisar de algo, pode ligar para ele sem pensar. Luciana diz que assim tem feito e continuará fazendo. Cláudio diz que torce para que algum dia ela o chame de pai. Cláudio agradece Paz por ter cuidado e amado a filha dele, se despede de Luciana e parte para a capital.
Constanza diz a Patrícia e Rodrigo que o cardiologista de Roselena aconselhou que ela vá ao neurologista, pois há suspeitas de que ela tenha problemas no cérebro. Cláudio chega na capital e liga para Roselena. Apreensiva, Roselena pergunta como ele está. Cláudio diz a Roselena que precisa vê-la e eles combinam de se encontrarem. Quarta-feira, 27 de setembro. Boris diz a Jana que um dia vai se casar com ela. Maximino espera por Vicky no apartamento, mas ela não chega. Nicole continua proibindo Vicky de sair. Vicky fica com medo das ameaças de Nicole. Aldo manda uma mensagem para Vicky, dizendo que o ursinho dela está furioso por ela não ter ido ao encontro dele. Roselena diz a Padre Honesto que Cláudio ligou para ela, que ele foi junto com Luciana para o povoado e já deve estar sabendo de tudo. Padre Honesto diz que não entende o medo dela, já que disse que estava cheia de coragem para enfrentá-lo. Apavorada, Roselena teme que os filhos descubram o que ela fez. Cláudio procura o administrador do cemitério e diz que ele vai lhe fazer um favor. Marcial vai até a casa de Violeta, diz que a ama e que seu casamento com Flor já está terminado. Violeta diz a ele que todos os homens casados dizem o mesmo e garante que nunca vai tirar o pai de nenhuma criança. Aquiles volta a procurar Luciana, diz que está às ordens dela e que tudo que é dele é dela também. Luciana sente tonturas novamente e preocupa a paz. Da Colômbia, Clara liga para a mãe e diz que em 2 dias estará de volta ao México. Luciana diz à mãe que tem muitas dúvidas depois de ter descoberto a verdade. Paz diz a ela que está disposta a esclarecer todas as dúvidas dela. Cláudio liga para Roselena e pede para se verem em frente ao túmulo de Aurora. Luciana ganha o concurso regional de cerâmica de São Francisco do Alto. Roselena pede forças a Deus para enfrentar o seu inimigo. Matilde pergunta se Roselena quer que ela a acompanhe. Roselena diz que não, que aquele assunto só corresponde a ela. Roselena chega ao cemitério e espera por Cláudio na frente do túmulo de Aurora. Cláudio chega, se aproxima dela e diz: Roselena, aqui na frente do túmulo de Aurora, você vai me confessar toda a verdade. Luciana é informada de que a querem trabalhando com cerâmica em uma loja. Furioso, Cláudio diz a Roselena que sabe que a filha dele não morreu e é a Luciana. Cláudio diz que Roselena profanou o túmulo de uma criança inocente para colocar no túmulo de sua esposa. Sem ter para onde correr, Roselena confessa a verdade para Cláudio e assume que Luciana é a filha dele. Cláudio pergunta a Roselena o que Aurora e ele fizeram de tão ruim para ela odiá-los tanto. Desequilibrada, mal-amada, a sabugo de milho de peruca. Pergunta se Cláudio acha pouco eles terem cruzado o caminho dela e que Aurora enganou os dois. Cláudio se revolta e ordena que Roselena não calunie a esposa dele. Roselena assume para Cláudio toda a inveja que tinha de Aurora e diz que não sente nem um pouco de compaixão por ele. Roselena afirma para Cláudio que Aurora e Maximino eram amantes. Luciana fecha contrato com uma empresa para fazer cerâmica. Cláudio diz a Roselena que ela está doente e que só tem demonstrado isso com seus atos. Cláudio diz que Aurora era íntegra e honesta, incapaz de ser infiel, e a única hipócrita é ela. Roselena diz a Cláudio que Paz Jacinto é a única culpada daquilo, pois não cumpriu com seu juramento. Cláudio diz que Paz voltou, e isso se chama justiça divina. Cláudio joga várias verdades na cara de Roselena sobre o mal que ela causou a Luciana. Roselena diz a Cláudio que enquanto todos admiravam Aurora, a ignoravam e ela odiava quando elogiavam a esposa dele. Roselena demente diz a Cláudio que Luciana é filha de Aurora e Maximino. Maximino e Oscar começam a se preparar para enfrentar Cláudio no tribunal. Cláudio diz a Roselena que Luciana é filha dele. Ele sabe muito bem a esposa que tinha e não tem sequer um motivo para desconfiar dela. Roselena diz a Cláudio que odeia Luciana, assim como odiou Aurora durante toda a sua vida. Cláudio diz a Roselena que sente muita pena dela e garante que se fizer um exame de DNA com Luciana, será somente para desmascará-la. Julieta diz a Clara que até o momento Rodrigo ainda não ligou, perguntando por ela. Clara pede para a mãe armar algo para que ela se encontre com Rodrigo por casualidade. Cláudio diz a Roselena que os anos que passou na cadeia só alimentou a sua dor e o desejo de vingança. Cláudio diz que Roselena e Maximino
foram feitos um para o outro e agora ele compreende e por que eles sentiam inveja do casamento dele com Aurora. Luciana fala com Patrício e diz que chegou bem em casa. Patrício garante a Luciana que em breve viajará para o povoado para passar alguns dias com ela. Cláudio diz a Roselena que ela entregou uma criança que não era dela e tem provas para colocá-la na cadeia. Roselena fica apavorada, morrendo de medo de ser presa. O administrador do cemitério e o coveiro chegam e Roselena fica surpresa ao vê-los. Cláudio mostra o seu celular para Roselena e diz que além de toda a conversa deles ter sido gravada, tem como testemunha aqueles dois homens. Roselena confessa para Cláudio que realmente pagou aqueles homens para fazerem o que ela queria. Luciana conta para a mãe Madalena que fechou um acordo com uma empresa para trabalhar com suas cerâmicas. Cláudio pergunta a Roselena se ela já imaginou alguém entregando Patrício ou Jana, recém-nascidos. Roselena diz que se alguém tocasse nos filhos dela, ela seria capaz de matar. Cláudio diz: então, o que você sugere que eu faça contigo? Quinta-feira, 28 de setembro. Cláudio diz a Roselena que com o crime que ela cometeu poderia passar mais anos na prisão do que ele, mas a diferença é que ele é inocente e ela é culpada. Cláudio diz a Roselena que não vai mandá-la para a cadeia porque Luciana pediu, para que ele não fizesse nada que a prejudicasse. Roselena se altera e diz que prefere a prisão a dever algo para Luciana. Cláudio chama a Roselena de soberba, diz que ela não passa de uma doente e que mesmo que não esteja na prisão, sempre vai estar presa na sua loucura. Cláudio vai embora. Muito nervosa e sozinha, diante do túmulo de Aurora, Roselena grita, a chamando de maldita, e diz que nem morta ela a deixa em paz. Madalena diz a Luciana e Paz que Roselena deveria ser presa por tudo o que fez. Luciana diz à mãe que Maximino prejudicou Cláudio, o acusando de fraude, e agora os problemas vão aumentar. No apartamento, onde Vicky se encontra com Maximino, ela encontra um bilhete que ele deixou, dizendo para ela deixar as chaves e ir embora. Matilde diz a Roselena que ela não deveria ter enfrentado Cláudio sozinha. Roselena diz que sabia que mais cedo ou mais tarde aquele momento chegaria e conta para ela e Constanza que Cláudio já sabe que Luciana é a filha dele. Brígida escuta tudo atrás da porta. Constanza diz a Roselena que Cláudio pode denunciá-la e elas devem agir o quanto antes para protegê-la. Roselena diz à irmã que não é necessário, pois Cláudio lhe disse que Luciana pediu clemência por ela e por isso ele não vai denunciá-la. Roselena diz que a mulher que ela mais odeia na vida a salvou de ir parar na cadeia. Brígida liga para Julieta e conta que Luciana já sabe que é filha do advogado Cláudio Linhares. Chocada, Julieta combina de se encontrar com Brígida para saber mais detalhes. Luciana liga para Cláudio e ele conta para ela que já enfrentou Roselena. Cláudio diz a Luciana que Roselena e ele tiveram uma forte discussão, mas garante que não vai mandá-la para a cadeia, só porque ela pediu. Cláudio diz a Luciana que Roselena reconheceu todas as suas maldades, mas não se arrepende de nada. Julieta liga para Clara, conta que Luciana já sabe que Cláudio é pai dela e que Brígida ouviu Roselena dizendo tudo para Matilde e Constanza. Julieta diz a Clara que se Rodrigo ficar sabendo, elas estarão perdidas. Rodrigo vai até a boate Inferno para falar com Violeta. Cláudio vai atrás de Maximino na empresa e diz que quer saber por que ele não lhe disse que a sua filha está viva e que é a Luciana. Cláudio diz a Maximino que Roselena confessou que entregou a sua filha para os jardineiros que trabalhavam na casa dele e profanou o túmulo de Aurora para colocar os restos de uma criança, tudo para continuar sustentando a sua mentira. Maximino diz a Cláudio que isso é uma loucura. Cláudio diz que sim, uma loucura que a esposa dele foi capaz de cometer. Cláudio diz a Maximino que em breve vai provar sua inocência e todos vão saber a espécie de criminoso que ele é. Maximino diz que isso Cláudio jamais poderá provar. Cláudio diz a Maximino que Roselena poderia pegar 40 anos por sequestro de menor, mais 8 anos por ter adulterado um túmulo. Mas os outros processos, a querida esposa dele passaria 60 anos mais ou menos atrás das grades, o que seria muito mais tempo do que ele ficou injustamente. Rodrigo pergunta a Violeta por quanto tempo Luciana trabalhou no inferno. Violeta diz que só foi uma noite e essa noite destruiu a vida dela. Violeta conta para Rodrigo como tudo aconteceu para que Luciana aceitasse o trabalho na boate. Maximino e Cláudio trocam ameaças. De dentro do carro, Aldo observa os dois.
Mais tarde, Maximino manda Aldo supervisionar a boate e trazer um relatório para ele no dia seguinte. Furioso, Maximino exige que Roselena conte para ele o que fez no túmulo de Aurora. Maximino diz que já sabe do crime grave que ela cometeu. Constanza escuta tudo e fica chocada ao saber o que Roselena foi capaz de fazer. Maximino acusa Constanza de saber de tudo e ter acobertado a maluquice da irmã. Constanza garante a Maximino que não sabia o que Roselena fez. Melissa diz a Cláudio que já solicitou a data para a prova dela e quer que ele esteja com ela num momento tão especial. Melissa coloca sua mão sobre a mão de Cláudio e diz: um momento que eu só quero compartilhar com você. Luciana conta para a mãe Madalena que Cláudio enfrentou Roselena. Luciana diz que Cláudio lhe disse que Roselena assumiu seus pecados, mas que não se arrepende de nada. Aquiles faz uma serenata para Luciana. Luciana não gosta nada daquilo, pede para Aquiles deixá-las em paz e ir embora. Maximino diz a Constanza que não sabe o que fazer com Roselena, pois a cada dia que passa ela está pior. Ofélia chega de surpresa na casa da mãe. Marianinha e Estela ficam surpresas e muito felizes com a volta dela. Oscar e Constanza saem para passar o final de semana juntos. Rodrigo chega no povoado e diz a Madalena que precisa ver Luciana. Sexta-feira, 29 de setembro. Madalena diz a Rodrigo que Luciana não está. Rodrigo pergunta se pode ficar esperando por ela e Madalena permite que ele fique. As fofoqueiras do povoado contam para Lúcia que o marido de Luciana está na casa de Madalena. Luciana fica feliz ao assinar o contrato para começar a trabalhar na empresa, fornecendo suas peças de cerâmica. Arite fica muito feliz ao encontrar Rodrigo na casa de Madalena. Roselena passa o dia na cama e Matilde tenta animá-la. Matilde diz a Roselena que Constanza saiu com Oscar. Roselena diz que em breve Oscar vai trocar Constanza por uma mulher mais jovem. Jana e Boris veem Lorenzo e Fabiano vendendo salgados na esquina. Violeta conta para Serena e Polo o que Rodrigo foi fazer na boate. Roselena se anima e recebe elogios de Maximino e Patrício. Os três decidem sair para almoçar. Aquiles fica sabendo pelas fofoqueiras que o marido de Luciana está no povoado. Luciana e Paz chegam em casa e ficam surpresas ao verem Rodrigo. Rodrigo cumprimenta Paz e pede para conversar a sós com Luciana. Brígida conta para Julieta que Constanza viajou com Oscar. Constanza e Oscar chegam na pousada onde passarão o final de semana. Clara retorna para casa e recebe a visita das amigas. Clara planeja com Valentina e Fernanda ter um novo encontro casual com Rodrigo. Rodrigo diz a Luciana que está ali para tentar se reconciliar, pois a ama e não pode viver sem ela. Luciana diz a Rodrigo que depois das ofensas e humilhações eles já não podem ter mais nada. Luciana diz que reconheceu para ele as culpas dela, mas ele a julgou e agora ela não vai lhe dar mais nenhuma explicação. Rodrigo implora a Luciana para que volte com ele para a capital e que continue as suas vidas juntos. Luciana diz que está tudo acabado entre eles. Rodrigo reconhece para Luciana que a julgou muito mal, pede perdão e reclama pela falta de confiança dela por não ter lhe contado que trabalhou na Boate Inferno. Luciana diz que sequer ele a ouviu quando ela tentou se explicar. Rodrigo culpa Luciana pelo divórcio e diz que ela nem lutou pelo casamento deles. Esse cara é um babaca mesmo, porcaria de homem, não sabe o que quer. Marcos diz a Fernanda que tentou falar com Rodrigo para eles se reunirem, mas não conseguiu porque o telefone dele está fora de serviço. Aquiles liga para Clara, diz que ela armou todo o teatro para o noivo dela voltar, mas não serviu de nada e conta que Rodrigo está no povoado. Clara fica furiosa ao saber que Rodrigo foi atrás de Luciana. Rodrigo pede que Luciana o perdoe e que esqueçam todas as brigas que tiveram. Rodrigo diz que talvez Luciana não queira estar com ele por causa de Cláudio Linhares e acusa os dois de terem uma relação sentimental. Luciana manda Rodrigo calar a boca e não falar besteiras. Aquiles chega e defende Luciana. Rodrigo e ele discutem. Jana encomenda alguns salgados para Lorenzo e Fabiano. Aquiles diz a Rodrigo que diante dele ninguém maltrata sua pombinha e manda ele baixar o tom de voz para falar com ela. Aquiles se coloca à disposição de Luciana e se retira. Rodrigo pega Luciana de surpresa e a beija.
Rodrigo corresponde ao beijo, mas depois se afasta. Rodrigo implora para que Luciana o perdoe. Luciana diz que não pode, porque agora ela desconfia dele e vai embora correndo, deixando o Rodrigo babacão sozinho e chorando. Julieta chega em casa e encontra Clara furiosa, reclamando com as amigas por Rodrigo ter ido atrás de Luciana. Julieta diz a Clara que lhe disse, que deixou bem claro que era uma bobagem ela viajar quando ainda não tinha Rodrigo seguro. Constanza e Oscar passam belos momentos juntos. Julieta se encontra com Brígida e lhe dá mais dinheiro pelas informações recebidas. Julieta diz a Brígida que Rodrigo não pode saber que Luciana é filha de Cláudio Linhares. Isso é muito perigoso. Brígida diz a Julieta que por mais que Luciana seja milionária, nunca terá a classe de uma pessoa decente. Clara liga para Roselena e diz que Rodrigo está com a doméstica no povoado dela. Roselena não gosta nada do que acabou de saber. Patrício se alegra ao saber que o irmão foi procurar a Luciana. Maximino diz a Roselena que eles devem estar mais alertas do que nunca, porque a essa hora Luciana já deve ter contado para Rodrigo que Cláudio Linhares é pai dela. Luciana diz à mãe Madalena que Rodrigo tentou se reconciliar com ela, mas ela não aceitou. Luciana diz que Rodrigo voltou a ofendê-la, dizendo que ela é amante de Cláudio e por isso ela não voltou para ele. Paz pergunta por que Luciana não disse para Rodrigo que Cláudio é seu pai. Luciana diz à mãe que ia fazer isso, e nesse instante ela para de falar porque sente uma forte tontura e quase desmaia. Ela é amparada por Paz e Madalena. Paz chega à conclusão de que Luciana está grávida e diz isso a ela. Luciana fica surpresa. Luciana diz à mãe que não pode estar grávida. Paz diz a Luciana que tem certeza de que ela está grávida e pode ver isso em seus olhos. Paz diz que Luciana deve fazer um exame e se realmente estiver grávida, Rodrigo merece saber. Luciana diz à mãe que se estiver grávida, o bebê será só dela e de ninguém mais. Estela percebe que Lorenzo está apaixonado por Jana e o aconselha a não se iludir com ela, que veja o que aconteceu com a irmã dele. Rodrigo retorna para a capital e vai à casa dos pais. Roselena diz que não pode acreditar na estupidez dele por ter ido atrás de Luciana. Rodrigo diz que se a mãe o acha estúpido por ele amar Luciana, então ele é. Rodrigo diz à mãe que mesmo que Luciana e ele não estejam juntos, ela é e sempre será a mulher da vida dele. Paz diz a Luciana que por mais que ela tenha passado por tudo que passou, Rodrigo, como pai, tem o direito de saber a verdade. Luciana diz à mãe que não e que não quer que Rodrigo se sinta obrigado a ficar com ela. Rodrigo diz à mãe que foi atrás de Luciana para lhe pedir perdão. Roselena fica indignada com a atitude dele. Rodrigo defende Luciana e assume que foi um tolo por ter a julgado tão mal. Clara diz à mãe e às amigas que se Rodrigo quiser voltar com a empregada, então que volte, porque ela já cansou de se humilhar para ele. Julieta se anima ao saber que Rodrigo e Clara não se preveniram da última vez que ficaram juntos. Roselena tenta envenenar Rodrigo contra Luciana mais uma vez. Ela diz ao filho que Luciana não teve confiança para lhe dizer que trabalhou na Boate Inferno e que quem mente uma vez, mente para sempre. E insinua que ela é uma mulher qualquer. Vai ser hipócrita assim lá no caixa-prego. Que sem vergonha essa Roselena é. Rodrigo diz à mãe que já chega e que foi o primeiro homem na vida de Luciana. A Roselena fica chocada e não gosta nada de saber que Rodrigo e Luciana tiveram relações. Rodrigo diz à mãe que isso era óbvio, já que Luciana e ele eram casados.